E nosso estudo de hoje está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Emmanuel comenta na lição 152 do livro Fonte Viva, vem. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais vos fará violência, nos fará violência. Sofres, estás fatigado? Estás fatigado? Tropeças sobre os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo, mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Emmanuel começa trazendo uma ideia que eu sempre gostei muito de trabalhar, a ideia de que o planeta Terra é uma grande escola. E quando fala que é uma grande escola, você imagina uma escola com várias séries, igual acontece com a gente. Né? Na minha época era série, hoje é ano, tem o primeiro ao nono ano, aí depois você vai para o segundo grau, tem o primeiro ao terceiro ano. Né? Então o que acontece? Tem gente aqui na Terra que já está ali no terceiro ano do segundo grau, fazendo essa comparação aí, e já está prestes a abandonar a Terra, tendo tido a oportunidade de assimilar todo o aprendizado que ela pode oferecer. Mas ao mesmo tempo, ombreando mesmo a gente, tem espíritos recém-chegados de mundos inferiores e que estão lá ainda no primeiro ano do primeiro grau. Tem maneira de sair da alfabetização lá atrás. Essa ideia é bastante interessante. Ela vai dizer para a gente o seguinte: o trabalho educativo em planetas como a Terra, da natureza da Terra, como na doutrina espírita fala nas expiações e provas, ele é permanente, ele é incessante. Porque o tempo todo tem alunos indo embora e alunos chegando. Esses alunos que estão chegando sem a educação básica, e vai ter que ser passado tudo para eles. Se não aprenderem pelo amor, vão aprender pela dor, como aconteceu com todos nós e vem acontecendo ao longo do tempo com todos nós. Então é sempre bom a gente trabalhar essa ideia da escola mesmo. Porque primeiro é aquela lembrança de que para você passar de ano você não precisa tirar 10, você só tem que atingir a média. A média da sua prova e da sua expiação. Você está passando por aqui agora. Passou a média, você vai passando a cada experiência aqui na matéria, né, porque eu não gosto de usar esse termo, né, as pessoas falam assim, nós tivemos várias vidas. Na nossa opinião aqui, humilde, a vida é uma só, é a vida do espírito. É o espírito que entra, mergulha na matéria e sai, mergulha na matéria e sai quantas vezes for necessário para o seu progresso. Mas a vida, na verdade, é uma só. A gente tem que aprender a enxergar a gente como espírito imortal. Então, a partir desse momento, a gente começa a pensar assim, ele fala, se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Porque ele está pedindo para a gente, não vamos parar de ficar olhando inimigos daqueles que pensam diferente da gente, vamos começar a olhar como se fossem alunos mesmo que ainda precisam, né, de todo um burilamento, de todo um trabalho, de passar por etapas que provavelmente a gente já pode ter passado, se a gente não estiver tão perto deles ainda, que às vezes a gente tem a pretensão de achar que a gente está, né, em degraus superiores, mas depois se dá conta que está no mesmo degrau que eles também, tem isso também, né? Então ele vem falar para a gente, ó,
muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual, né? E a comparação é muito boa, porque quando a gente vai no jardim de infância, a gente olha as crianças de maneira completamente diferente do que a gente olha os alunos que estão no segundo ano do segundo grau, por exemplo. Estão no segundo grau, né? Eles já têm uma maturidade maior, já passaram alguns anos de aprendizado, é diferente. Então, quando a gente olhar, quem é esse espírito aqui que ele está dizendo que está no jardim de infância espiritual? É aquele espírito brigão, é aquele espírito colérico, é aquele espírito egoísta demais, é aquele espírito materialista demais, é aquele espírito que ainda é muito sensualista. E esses espíritos estão nos primeiros degraus, e para poder sair desses primeiros degraus vai ser com muito suor, com muito custo, e se não for através do sacrifício, da renúncia, do próprio esforço, vai ser através das lágrimas mesmo, através das provas que vão acontecendo com a gente ao longo do tempo. Mas ele fala para a gente aqui, ó, a inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta, frequentemente eles fazem uma grande algazarra ao redor da gente mesmo. Não tem jeito. Então, por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Ele fala, não te perturbes, porém. Então não adianta, você vai estar aqui morando na mesma rua, vai ter uma pessoa com você que não vai ter a menor preocupação com o lado espiritual, que ainda está vivendo puramente a vida material, os prazeres do mundo, né? Não se dando conta de que esses prazeres são muito passageiros, que o corpo envelhece muito rápido, e se você não adquirir valores para o espírito, você vai voltar daqui a pouco para o mundo espiritual, assim como chegou, ou seja, não trazendo nem levando luz alguma de evolução, né? Então ele vem falar para a gente, né, que se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é porque a madureza já chegou até a gente já está começando a se sentir diferente de alguma maneira, mas que esse se sentir diferente não nos crie aquele pedestal de criar uma falsa pretensão de que a gente é superior a ninguém, porque na verdade são todos filhos de Deus, né? E a diferença é que às vezes o aluno que chega, né, comparando com a escola, chega no segundo ano do segundo grau e começa a agir de maneira imprudente, o que acontece? Ele começa a ficar repetente, os alunos lá de trás daqui a pouco alcançam o mesmo nível que ele. É uma coisa que costuma acontecer também. Regredir ninguém regride, mas infelizmente muitos marcam passo por aí e adiam o seu processo evolutivo. Ele vem falar para a gente, somente Jesus é sábio, bastante forte para acalmar, então ele chama a nossa atenção, né? Sofre, está fatigado, tropeça sobre os fardos do mundo, vem, Jesus reserva-te os braços abertos. O que é isso? Jesus reserva os braços abertos. Você vai deixar de sofrer? Você vai deixar de ficar fatigado? Vai deixar de ser testado? Não. Mas você vai começar a olhar a fraqueza das pessoas e começar a se sentir útil a partir do momento que a gente se coloca a nossa energia toda à disposição de fazer a diferença de alguma maneira. Então, recentemente, eu conversando com um amigo, e ele foi agredido, e eu falei com ele, é melhor a gente ser agredido do que a gente agredir. Eu sei que é difícil, mas aprende agora a assimilar o, entre aspas, o prejuízo que você teve, que na verdade é a prova que você foi submetido, né? Aprende a assimilar e retribui o mal com o bem. Porque mal com mal, olho por olho, dente por dente, todo mundo fica banguela. Essa é que é a verdade, é o que tem acontecido ao longo do tempo. A gente fica num processo de vingança, ou então sentindo prazer por aquela pessoa estar experimentando aí algum sofrimento, e quando na verdade a gente tem que experimentar prazer quando vê essa pessoa progredir, porque eu me lembro de um presidente americano falar o seguinte, falar que a única maneira de você acabar com um inimigo seu é transformando ele em seu amigo. Isso vai acontecer fatalmente com o tempo. Ele termina aqui no último parágrafo falando assim, vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que sempre o Mestre foi abnegado e misericordioso para contigo, mas não te esqueças de que as circunstâncias modificam com as horas e que nem todos os dias são iguais. Tem oportunidade que a gente deixa de aproveitar agora, vai aparecer de novo, mas às vezes demora a aparecer de novo. Eu me lembro que esse próprio Emmanuel que escreveu esse livro, ele conta que ele teve contato com Jesus, Jesus estendeu a mão para ele, ele não seguiu e por conta disso está séculos aí esperando uma nova oportunidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.